Olá, bem-vindo a todos. Meu nome é Vanessa Venâncio Fernandes. Esse é o meu estágio supervisionado do ensino fundamental. Referente à minha licenciatura em História, estou fazendo um estágio duplo com a aluna Andressa Venâncio Fernandes. Não está sendo possível os estágios serem realizados de forma presencial devido à pandemia. Então, nós viemos nesse novo formato fazer o estágio à distância. O estágio é da disciplina de História. Esta aula é para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. O nosso tema escolhido foi o trabalho e formas de organização social e cultura. As competências e habilidades do trabalho são o papel da mulher na Grécia, em Roma e no período medieval. Habilidades: descrever e analisar os diferentes papéis sociais da mulher no mundo antigo e nas sociedades medievais. Os objetivos são compreender que as mulheres romanas tinham uma participação mais ativa na sociedade em relação às mulheres gregas. Analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Reconhecer nas duas sociedades que o papel desempenhado por cada mulher dependia de seu status social. Constata-se que as mulheres romanas tinham uma participação mais ativa na sociedade em relação às mulheres gregas. No cenário de Grego Salles, de 1987, da página 21, se destaca que as mulheres eram divididas em 3 tipos. As esposas, que ficavam restringidas ao espaço familiar, que era chamada de gineceu, não tendo praticamente contato com os homens que não fossem da família e tinham a tarefa de gerar filhos legítimos. As concubinas, que ajudavam seus senhores nas tarefas diárias, que eram as escravas ou livres, né? E as prostitutas ou cortesãs, visando a satisfação dos prazeres, preservar a castidade das mulheres livres, esposas e filhas de cidadãos, sendo que haviam casas licenciadas, né, que era chamada de lupanar para tal finalidade. E no caso dessas últimas, existiam distinções. As mais bonitas eram consideradas como etárias, né? Diversas vezes eram inspirações para artistas e filósofos que apreciavam, né, amores e paixão, faziam parte de banquetes e algumas também eram acompanhantes de cidadãos em práticas públicas de polis. Ainda eram construídas estátuas em sua reverência, diferentemente das esposas, que não tinham nenhuma formação. As prostitutas, elas eram aprendizes das artes, da música, da dança e de certas ocasiões, né, faziam parte da discussão filosófica. Para os filósofos, como Platão ou Aristóteles, o amor era concebível entre os homens, né, provido de razão, visto que as mulheres, elas eram como ícones das virtudes, dos sentimentos e dos prazeres físicos, razões que impossibilitavam de atingir a completude de razão. Plutarco, ele acreditava que era inviável o amor real entre o homem e a mulher, pois entre eles era normal o desejo da carne, e essa união só poderia ser física e não espiritual. Sendo inato, né, então, que as esposas que eram mulheres, as esposas, né, que eram mulheres livres, não pudessem envolver com a polis, sendo que não possuíam competência de tal utilização da razão. Então, assim, todas as mulheres, elas eram privadas da atuação política. Função essa primordial para os gregos, né? As esposas dos cidadãos tinham respeito e segurança do Estado. As prostitutas não tinham nenhuma segurança, sofrendo ameaça contínua da miséria. Porém, as mais ilustres, mais libertas, possuíam mais aproximação ao universo público do que as esposas. Entretanto, as ambas tinham em comum sua exclusão do espaço público e do risco de passar fome, né? Pois, mesmo as esposas só eram reconhecidas enquanto tal. Uma vez que ficarem viúvas, perdiam sua condição natural de proteção, e mesmo aquelas que tentassem continuar os negócios do marido entravam em dificuldades devido ao preconceito, vendendo-se muitas vezes obrigada a entregarem-se à prostituição, né? Agora, ao contrário das cidades-estados,
da Grécia, a sociedade romana tinha uma estruturação de Estado mais ajustável, né? Conforme Anderson, de 1992, da página 67, a República ela era constituída pelo Senado, membros pertencentes à classe aristocrata dos patrícios, que cuidava das finanças, administração, política externa, pelos consoles, que são os dois, né? Escolhidos para executarem as decisões, sendo eleitos anualmente. Tinha as assembleias, e incorporando também mais tarde os tribunos por regiões. Esses últimos eram por consequência dos conflitos internos entre patrícios e os plebeus, né? Recentemente, classe mais emergente. Referente ao título da cidadania, ele era conferido a todo cidadão romano livre e também das cidades, né? Classe dirigente, que parcerias, né, da Itália, e de forma mais abrangente que a dimensão grega. Porém, a atuação dos romanos nas deliberações políticas era muito mais normativa o exercício, pois engloba o padrão de cooperação representativa dos indivíduos. Isso quer dizer que as deliberações eram niveladas, né? Eram desenvolvidas de um nível para o outro, desigual das assembleias gregas, que todos podiam atuar e sugerir, decididos em plena praça pública, as trajetórias da cidade. Então, isso os romanos, eles nunca se tornaram a democracia sua estrutura política. Em sua essência, permaneceram aristocratas, incluindo os plebeus, que era a classe mais pobre, somente fundamentalmente para reduzir os confrontos interiores, ao contrário dos gregos. Também sua organização republicana, polarizador, procurava ampliação imperial para todos os lugares no mundo, conquistando e dominando os povos do Mediterrâneo e do Norte, possuindo sua economia mais centralizada, né, no trabalho escravo em grande proporção. A desigualdade entre os pobres e ricos em Roma é definitivamente maior em comparação às cidades-estados gregas, né? Agora, retornando ali para o livro do Salles, de 1987, embora as diferenças de organizações de uma e outra sociedade, e mesmo por se tratar de épocas diferentes, Roma, né, do século II e século I a.C., em ambos as misérias e a ameaça de fome eram constantes. A maioria dos indivíduos eram excluídos do sistema de atuação política, e com as mulheres a situação não era desigual. Destaca-se que as mulheres romanas possuíam maior liberdade, até mesmo que as esposas podiam andar nas ruas e fazer parte dos banquetes, porém a prostituição era ainda mais intensificada e perceptível nas ruas e nos banquetes romanos. Também, para os Salles, a prostituição nessas sociedades era um componente estrutural da ordem social, pois se tratava de higiene pública das mulheres e das crianças de nascimentos livres, né? Agora, para os pobres, nas duas sociedades, o nascimento de uma menina consistia somente em uma pessoa para alimentar, sendo normal o abandono e a prostituição prematura. As meninas ricas ou pobres eram exibidas na primeira situação para conseguirem um ótimo patrimônio e na segunda para serem prostitutas. Em Roma também se tinha graduação entre as prostitutas. As mais distintas possuíam privilégios e não somente econômicos, visto que sugestionavam politicamente seus amantes. Porém, elas também, como gregas, padeciam com a intuição frequente de que a beleza desaparecerá e que ela vinha com a pobreza, né? Ser mulher nessas sociedades, pobre ou rica, bonita ou feia, determinava seu destino imediato, mas não ao longo do prazo, pois todas coexistiam com a ameaça constante da miséria absoluta. Para ambos, prostitutas ou esposas, era vedado o título de cidadãos. Contudo, o papel exercido de uma ou outra determinava o acesso maior ou menor à liberdade, em alguns casos na participação de vida pública, embora sem direito de voz, segundo Ared, 2002, página 79. A família romana, característica era a dominação em pequena proporção.
Os partes da família, né, o pai da família, ele possuía domínio de vida e de morte em relação aos seus próprios filhos. A sua mulher permanecia em casa, fiando e tecendo, e servindo ao seu esposo. Mas a realidade poderia ser contrário. Quando o esposo constantemente encontrava-se fora nas lutas, a mulher romana das classes mais nobres e uma rainha no seu palácio do México possuía muito mais independência do que as mulheres da Grécia clássica. A democracia ateniense, lá da Grécia, jamais abrangeu às mulheres regras autoritárias, que as enclausulavam as mulheres e filhas em suas residências, até mesmo as classes mais nobres. As mulheres romanas, mesmo sem poder político, possuíam uma significativa liberdade individual e política. Podiam frequentar os banhos com as amigas, ir ao teatro e a jogos. A matrona romana participava da vida pública, comandava a família com habilidade e possuía respeito e apreensão nos diálogos de assuntos culturais. As raparigas patrícias cresciam perto dos rapazes e eram educadas nas áreas da arte, da música, da dança, e apenas no começo da puberdade eram separados. E ao mesmo tempo em que eles eram instruídos para que os estudos e as armas, as mulheres eram preparadas para conduzir a casa, fiscalizar os escravos, tecer, fiar, gerenciar o orçamento da família, e o casamento ocorria em uma idade muito jovem. Porém, com a matrona alcançava autonomia e autoridade. As mulheres romanas, como agia atualmente, possuíam um hábito de vida segundo a riqueza da família. As mais abastadas usavam diademas, brincos, braceletes, pulseiras de tornozelo e anéis. As mais pobres ou as escravas labutavam com as costureiras, né, lavadeiras, cozinheiras, parteiras, armas secas, curandeiras, atrizes e dançarinos, ou prestam serviços na grande profissão do sexo do império. No desenvolvimento da aula, nesta etapa em que se pretende descrever as fases da aula a serem realizadas, ressalta-se que a mesma irá durar em torno de 25 minutos, seguindo as etapas descritas. E aí, então, introduzir o assunto mostrando ilustrações que retratam as mulheres gregas e romanas na antiguidade como modo de ambientar os alunos e ainda apresentar-lhes uma escala temporal, como de forma de direcionar o período de estudo. Contextualizar o modo de vida das mulheres e os seus diferentes papéis sociais no mundo antigo e nas sociedades medievais. Apresentar um quadro corporativo sobre a educação, casamento, atividades públicas, religião, cidadania das mulheres gregas e romanas de antigamente. Solicitar que cada aluno leia uma das diferenças que encontra-se neste quadro e o que há entre elas. Questionar os alunos fazendo as seguintes perguntas. Em relação à educação, qual dos grupos de mulheres gregas ou romanas tinha uma educação melhor e por quê? Ali, a respeito do casamento, quais são as semelhanças que se podem perceber entre mulheres gregas e romanas? E quais são as diferenças entre elas? Na atualidade, a mulher possui um papel passivo ou ativo na escolha de seu marido? No que se refere às atividades públicas, vocês podem dizer que as mulheres gregas e romanas eram totalmente livres para sair de suas casas quando desejassem? Em relação à vida pública da mulher atualmente, vocês acreditam que a maneira de vida das mulheres do século XXI tem mais semelhanças com a qual das sociedades que se estava estudando? Sobre a cidadania. Qual grupo de mulheres parecia ser mais atuante na sociedade? A semelhança entre a religião grega e romana? E atualmente as mulheres têm direitos? E vamos encerrar provocando análise dos valores e contextos daquela época, confrontando-os com valores e contextos atuais, trazendo para a atualidade
do conteúdo que foi abordado durante o nosso tema. Em relação ao nosso tema ali que foi abordado, né?